Que padrão vamos colocar neste mundo? O que vamos colocar diante dos olhos desse mundo? Esse mundo está precisando de orientação. Tem muita gente que não sabe para onde vai. Então, eu quero colocar uma coisa aqui que está em Apocalipse, sobre o reino de Deus. O reino de Deus. É ali que está o signo, o padrão da vida do homem aqui na Terra. Ali que está desenhado o destino do homem aqui na Terra, como o homem deve proceder. E é essa pregação que deve se colocar diante dessa sociedade, desse mundo de hoje, a pregação do reino de Deus. Pois, quando esse evangelho do reino for pregado a toda a nação, tribo e língua, virá o fim. Então o povo tem que ter conhecimento da pregação do evangelho do reino de Deus. É algo que fala de valores eternos. É onde a eternidade é apontada. É onde diz a limitação do homem pode ser estendida a nível eterno. Isso você pode ver somente pela pregação do reino de Deus. E quando essa pregação do reino de Deus atingir toda a tribo, toda a nação, toda a língua, virá o fim. E nós temos hoje recursos para que essa pregação do reino de Deus se estenda a toda a tribo, a toda a língua. Então teremos uma base sólida para dizer estamos no tempo do fim. E agora virá o fim. Pois essa pregação já foi feita, conhecida. Estamos como nos dias de Noé. Noé pregou 120 anos, a tal ponto que o povo não deu mais ouvido às pregações de Noé. E chamavam Noé de louco. É louco. Esse homem está construindo um barco dizendo que a chuva, haverá chuva. Nós nunca vimos chuva sobre a terra. Ele está construindo um barco em terra seca. Do ponto de vista do povo, não é fazer uma pregação insana, uma pregação demente, uma pregação louca, pois não havia água ali perto, ele estava construindo um barco de proporções gigantescas. E o que motivava Noé a fazer esse barco era uma mensagem. Ele tinha recebido uma mensagem da parte de Deus que haveria chuva sobre a terra e essa chuva inundaria a terra. Haveria um dilúvio. E quem não construísse o barco pereceria. E Noé pregou essa mensagem do dilúvio e da construção do barco durante 120 anos. Quantos acreditaram nele? Nenhum dos seus vizinhos acreditaram nas suas pregações. Ora, 120 anos, você pregando uma coisa e ninguém vê efeito, ninguém vê demonstrações, nem sinais, ninguém vai acreditar mesmo. Mas assim será com a pregação do reino de Deus, ela será pregada em exaustão a todos os povos, nações e línguas. Então virá o fim. Quando ninguém mais der crédito a esta mensagem, virá surpresa. Serão pegos como ladrão, pois não deram crédito à mensagem do reino de Deus. Assim como aquela população da época de Noé, seus vizinhos, eles não deram crédito à pregação de Noé, e que haveria chuva.
Eles nunca tinham visto chuva sobre a terra. E Noé estava construindo uma arca em terra seca, onde não havia rios, água. A pregação de Noé era ridícula, grotesca, irreal, ilusória, era engano. Não havia condições suficientes para manter a pregação de Noé nos dias de Noé, nas condições de Noé. E Noé pregava: haverá chuva, e essa chuva vai ser abundante e vai se transformar num grande dilúvio. Façam um barco. O povo zombava de Noé. Esse é um doido. Esse é um doido. Estas mesmas condições se refletirão em nossas épocas, em nosso tempo. E o barco agora, que deve ser pregada, é a pregação do reino de Deus. A arca agora é a pregação do reino de Deus. Ali está o plano de salvação para a conduta do homem. Aí está o plano de salvação que diz: se você seguir esse caminho, você vai conseguir a vida eterna. Essa é a pregação de nossos dias que deve varrer. Agora não digo mais o nosso país, mas os nossos continentes. A pregação que o reino de Deus é chegado. Eu tenho aqui Apocalipse, uma coisa sobre isso, fala sobre isso. E diz o seguinte, Apocalipse 12, 10. Então ouvi uma grande voz no céu. Ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e o poder e o reino do nosso Deus. Veja o que Apocalipse está dizendo, está colocando diante dos nossos olhos. Agora é chegada a salvação. E o que mais? Agora é chegada a salvação, e o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo. Veja quantas coisas tem aí. E qual o contexto em que isso aí é chegado? Se você for mais para cima em Apocalipse, você vai ver uma coisa. No 9 diz: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. O que ele faz? Engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. É nesse contexto que o evangelho do reino é chegado. E ele é chegado com poder. Por isso que eu creio em milagre. E o poder tem outra base aqui. Diz que é chegado a salvação e o poder, o reino de Deus e a autoridade do seu Cristo. A autoridade do seu Cristo. Por que a autoridade do seu Cristo? Esse Cristo é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Como que ele tirou o pecado do mundo? Havia uma parede de separação entre o homem e Deus. Ele derrubou essa parede de separação. E ao derrubar essa parede de separação, ele fez a conciliação com Deus. Ele virou a nossa autoridade. Só podemos ir a Deus através de Cristo. Através de Cristo. Por isso que ele falou: eu dou a vocês o meu nome. O meu nome.
Esse nome está acima de todo o nome nesse universo. E só podemos ir a Deus através da autoridade desse nome. Então, meus queridos, o que é que se passa aqui? Que o reino de Deus é chegado. É chegado anunciando para o homem a mensagem da salvação. A mensagem que diz: olhe, há salvação para vocês. Vocês têm um plano de salvação diante dos seus olhos. E você vai encontrar esse modelo nas Escrituras Sagradas. Medita nela. E a maneira de meditar é de dia e de noite. Medita nela. Essa é a prioridade que Deus deu para o homem. É nessa meditação que nós vamos encontrar a comunhão com Deus, o relacionamento com Deus, o estado de amizade com Deus. E através dessa meditação o Espírito Santo pode falar conosco. É o Espírito Santo agora o grande mediador entre os homens e Deus. É o outro consolador. Tudo na terra agora é feito pelo meu Espírito, diz o Senhor. Temos que despertar para essa realidade. As coisas aqui na terra não serão feitas com estratégia humana, com pensamento humano, pois quem convence o homem do pecado, da juízo, da justiça é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então temos um agente aí que trabalha conosco e por nós. Dentro desse panorama do Evangelho do Reino de Deus, só podemos trazer o conhecimento de Deus através de baixar nesse mundo esse panorama do Evangelho de Deus. E quando esse Evangelho de Deus for pregado a todas as nações, a todas as tribos, toda a língua, virá o fim. E é chegado com poder, diz Apocalipse. É chegado a salvação. É chegado a salvação e o poder e o reino de Deus e a autoridade do seu Cristo. Apocalipse 12, 20. Nós precisamos de todos esses ingredientes porque o inimigo foi precipitado na terra. Ele foi precipitado com o quê? Ele foi precipitado com todos os seus anjos aqui na terra. Por isso que diz Apocalipse 12, e pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Essa é a grande ameaça contra a humanidade. A nossa grande ameaça é espiritual. É esse grande dragão vermelho chamado diabo, com um terço de anjos que caíram com ele estão na terra. Por isso que é nos dado aqui o Evangelho, o reino de Deus, para que a gente escape. E ele é dado com poder, ele é dado com a autoridade de Jesus Cristo. Temos que levantar esses temas do poder do reino de Deus, da autoridade de Jesus Cristo. Pois é com esses testemunhos que nós iremos derrotar o ladrão. É com esses testemunhos que nós vamos derrotar a força do dragão. Pois a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Nós não temos que lutar de homens para homens. A nossa luta é contra essa força espiritual que foi lançada aqui na terra. O céu se alegrou. O céu se alegrou quando foi lançado esse inimigo para a terra. O céu se alegrou, pois ele foi precipitado, o grande dragão, né? Número 9.
a antiga serpente, que se chama o diabo, Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado onde? Na terra. E os seus anjos foram precipitados com ele. Veja só a situação. Por quê? Diz Apocalipse, no capítulo 12, 7. E então houve guerra no céu. Olha a guerra aí, é lá em cima. E o que aconteceu? Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão. Olha aí a batalha. Contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalharam. E o dragão e os seus anjos batalharam contra os anjos de Deus. Mas não prevaleceram. O dragão e seus anjos não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou no céu. Então, eles caíram do céu. Eles caíram do céu. Eles caíram do céu. Eles caíram do céu. Vejam só a batalha espiritual. A batalha espiritual. Agora, transferiu do céu. Está aqui na terra. É contra essas hostes do mal que nós temos que nos levantar. É contra esta hoste do mal que nós temos que levantar. Por isso que é chegado o quê? O Evangelho do Reino de Deus. Ele é chegado com poder. Ele proclama salvação. Ele proclama a autoridade do Cristo. Temos que ter esse conhecimento. Porque é com esse testemunho que nós vamos submeter. E diz as Escrituras em outra parte. Jesus virá quando esse inimigo for submetido debaixo dos seus pés. E hoje o inimigo é submetido debaixo dos nossos pés através dos ramos da oliva. E os ramos da oliva somos nós. E nós vamos submeter esse inimigo através de nossos pés com a palavra, com o conhecimento da palavra do Reino de Deus, com a autoridade do seu Cristo, com o poder que há dentro do Evangelho do Reino. Isso vai se chamar salvação. É assim que nos salvaremos desse terrível inimigo que está na terra. E vamos pôr ele debaixo dos nossos pés. E nós somos o quê? O corpo de Cristo. Nós vamos pisar a serpente. Com o quê? Com a autoridade do nome de Jesus Cristo. Com o poder do Evangelho. Com o anúncio da salvação. Com a proclamação do reino de Deus. É uma boa nova, né? Essa é a nossa vitória. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é contra esse dragão e suas hostes e seus anjos que estão lançados aqui na terra. E tem grande ira. E quem não conhecer o Evangelho do Reino está ferrado. É uma boa nova, não é?